Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Para quem não me conhece, me chamo Karen e estou em Portugal com a minha família. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês a maior dificuldade que eu tive aqui em Portugal, que eu acho que ninguém nunca te contou sobre isso, mas eu vou compartilhar com vocês. Teve uma pergunta ali nos comentários dos nossos vídeos pro quadro Fala Que Eu Discuto, e essa pergunta me chamou muito a atenção e eu acho que ela merecia um vídeo. Então eu vou soltar esse vídeo hoje como um extra para vocês, compartilhando com vocês qual foi a minha maior dificuldade aqui em Portugal, que para mim assim foi beirava o destruidor, assim. Para quem não sabe, nós viemos para Portugal, não tínhamos ninguém aqui. Então, o nosso desafio maior já começou saindo do Brasil, né? Saindo da nossa zona de conforto, onde eu tinha profissão, o Samir tinha uma profissão, a gente era bem estabilizado financeiramente falando, mas não estava bom pra gente, né? Não estava suficiente. O Brasil me decepcionou demais, sabe? Quando eu era criança eu tinha uma percepção, e quando a gente cresce a gente tem muita visão distorcida, né? E uma coisa que me machucava muito lá, e que é um dos principais motivos que me fazem decidir viver em Portugal sempre e criar minha geração aqui, é a desigualdade social, assim. Onde o meu filho, por eu não ter tanta condição, ele fica em qualquer escola, enquanto um filho do rico vai para a melhor escola, com a melhor estrutura. E isso, para mim, me destruía aos poucos, sabe? Eu, para ir levar o José para a escola, deixava ele na escola, ia pro trabalho, enfim. E sempre eu deixava ele na escola, a escola dele daquele jeito, né? Porque as escolas públicas do Brasil, infelizmente, sofrem muito pela infraestrutura das escolas, enfim. E passava sempre em frente de escolas particulares com uma baita de uma estrutura e eu pensava sempre assim, né? Tipo, é revoltante. Por que teu filho não pode usufruir do melhor? A resposta é simples, é porque tu não tem dinheiro. E pronto. E aqui em Portugal, os portugueses sabem do que eu tô falando. E quem está aqui também sabe que o filho do rico e o filho do pobre usufruem da mesma escola. Porque ela é a melhor possível, né? Porque as escolas, elas não são prioridade só minha de mãe. Não é prioridade só do meu esposo por ele ser pai, né? Não é uma necessidade dos pais quererem o melhor para os filhos. Aqui em Portugal é uma necessidade do país querer o melhor para as crianças, né? Querer a melhor estrutura, a melhor qualidade para todos, independente da classe social. Então, enfim, por isso que eu saí do Brasil e por muitos outros motivos, segurança, enfim, né? O mesmo motivo que tu tá querendo sair também. E eu vim aqui para Portugal. Não tínhamos ninguém aqui, então o nosso desafio já começava aí. A gente deu um tiro no escuro e a gente não tinha margem para erro. Eu não tinha margem para errar. Precisava dar certo. E a gente diz muito para vocês aqui no canal que a gente recomenda isso, na verdade, pela questão de custo, enfim, e a questão realmente de tu conhecer o lugar onde você está, porque não adianta também tu alugar uma casa aqui, pagar calções, pagar um arrendamento super alto e a casa ficar distante de tudo, tu se deparar com uma situação que tu não consegue trabalho. Então a gente ainda continua achando que a forma que a gente te recomenda para iniciar aqui é a melhor, que é chegar, procurar um quarto e ver se nessa região tem emprego, se essa região atende às tuas expectativas, começar a trabalhar, começar a fazer contatos para aí sim conseguir a sua casa aqui, né, o seu arrendamento. Mas assim, o meu maior desafio aqui em Portugal foi viver num quarto aqui de início, sabe? Porque é muito bonito eu te dizer, olha, vem e vai com teu filho para um quarto, porque é mais barato, tu consegue negociar a questão de calção, enfim. Mas
A minha briga maior com toda essa questão foi o meu psicológico. Porque, sem dúvida nenhuma, o meu pior momento aqui em Portugal foram os 10 dias que eu estava no quarto. Por quê? Karen, é tão banal isto que tu tá falando. Eu vou te fazer entender um pouco do que eu sentia, tá? Eu estava num país que eu não conhecia ninguém, isso eu já sabia que eu ia enfrentar. E eu estava com o meu filho dentro da casa de pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto. E dormindo ali, expondo meu filho a toda aquela fragilidade, porque eu me sentia uma presa muito fácil. Eu tinha dinheiro, bastante dinheiro, e eu tinha o meu passaporte, né? Eu não tinha ninguém no país para dar falta de mim. E eu tinha minha família no Brasil perguntando o tempo inteiro se estava tudo bem. E precisava estar. Eu tinha que estar tudo bem, né? E eu precisei colocar o meu filho nessa situação. E assim, muita gente pergunta até pra gente assim, ai Karen, o que vale mais a pena? Vale mais a pena ir o homem primeiro, fazer o salão e depois vir o restante, né? Ajeitar a casa, enfim, todos vir depois. Eu acho que com certeza, se a gente tivesse feito isso, eu não teria sentido a angústia que eu senti nesse tempo aqui. Mas eu como mãe, eu sempre quis mostrar pro José que a vida ela vai além, sabe? Que não é nada é fácil assim, sabe? Karen, não achava justo eu mandar o Samir primeiro, a gente aguentar essa distância que seria muito sofrida também. E depois a gente vir e o José achar que foi tudo lindo e maravilhoso e que tudo foi fácil porque ele só chegou aqui e entrou numa casa. Eu queria que ele passasse com a gente tudo aquilo para que quando ele crescesse futuramente, para que ele desse valor a isso, né? A tudo isso que a gente fez. Mas quando eu tava com o José ali naquele quarto, eu ficava, poxa, tô expondo meu filho a isto, né? Eu tô aqui com ele, eu tinha que passar para ele que tava tudo bem, que tava tudo sob controle, que a gente tava realizando o sonho da nossa vida, porque desde que ele nasceu ele escutava a gente falar. Ele escutava eu dizer para ele, filho, a escola não tem porta no banheiro, tu não consegue fazer, né? Não consegues ir no banheiro na escola, tens que segurar até chegar em casa para fazer porque tu tem vergonha, mas em Portugal não é assim. Em Portugal tu vai ter uma escola boa, então ele sempre cresceu escutando isso da gente. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha que mostrar para ele que a gente estava realizando nosso sonho, que estava tudo bem. E dentro de mim eu tava com aquele turbilhão, assim, eu pensava, gente, eu tô com dinheiro aqui, nunca vi essas pessoas. E como eu sou. Aqui a gente era uma isca muito fácil, assim, sabe? Pra passar por golpes, pra qualquer coisa. Porque a gente não tinha ninguém que desse falta da gente aqui, né? Então, pra mim, o pior desafio do imigrante é este. É o início, sabe? É tudo, é o psicológico. Tu precisa de um emprego pra ontem, tu precisa de uma casa pra ontem. É o ter que dar certo, sabe? É a pressão pelo ter que dar certo. E aqueles dias no quarto, eu tenho certeza que todo mundo que passa por isso, as primeiras noites eu não dormia, porque eu ficava pensando nisso, sabe? Poxa, eu tô com dinheiro aqui e, tipo, nunca vi essas pessoas. Gente, beira muito a loucura, assim, sabe? Eu rio de desespero, assim, porque graças a Deus passou. Quando a gente veio aqui pra casa, que passou assim ali o primeiro mês ali, a gente começou a se sentir em casa, sabe? A gente começou a ter noção de território, ter noção de espaço, né? Do próprio bairro. E a gente começou a se sentir mais em casa. Mas
o começo é assim, ó, é realmente tudo escuro e tu vai palpando pra saber onde que tu tá, sabe? Porque é como eu te falei, a gente se sente, eu me senti muito assim, eu me senti uma presa fácil, sabe? Que podia ser abatida a qualquer momento, né? Então, esse pra mim foi assim o momento mais desafiador da minha imigração em geral, assim, da minha vinda do Brasil pra cá, porque eu tava super vulnerável ali, né? E o dinheiro que eu tinha era tudo que eu, poxa, a gente levou um ano inteiro pra juntar, né? E poderia ter sido simplesmente tirado da gente, né? E graças a Deus, eu sempre confiei que Deus estava ali, que Deus estava cuidando. Mas é muito difícil, sabe? Tipo, tu dividir casa com outras pessoas, tu colocar o teu filho pra essa situação, sabe? Mas eu sei que no final a minha intenção com tudo isto é eu consegui, assim, meu objetivo eu consegui atingir, sabe? Que era que o José desse valor, sabe? Hoje ele sabe tudo que a gente passou ali no quarto, que a gente trocou veio pra cá, pra essa casa. Então, assim, ele sabe dessa história, ele vai ter história pra contar, sabe? Mas porque ele sentiu de alguma forma também isto. Mas eu não faria nada diferente, sabe? Hoje passou, graças a Deus, foi difícil. Porra, foi. A cabeça da gente fica ferrada, sabe? É bem difícil mesmo. Mas passou, graças a Deus. E foi uma prova, não é? Foi uma prova pro tempo bom que está por vir. Que eu tenho certeza que Deus tem coisas muito maiores. E a minha vida sempre foi baseada nisso, né? E ele sempre me surpreendeu. Então é isso. Eu compartilho isso com você, não é pra te desanimar, tá? É pra que tu venha preparado, né? Eu vim preparada e mesmo assim isso pra mim foi destruidor, assim, sabe? O meu psicológico ficou muito pego com isso, assim. E até hoje eu não gosto de lembrar, eu não quero passar por isso de novo, sabe? Não quero. Pra mim foi assustador, foi o maior desafio da minha vida toda. A gente precisava mudar. E a gente não tinha margem pra dar errado, precisava dar certo. E deu, graças a Deus. Então, eu quis compartilhar com vocês, porque eu acredito que é uma dúvida que muitos têm, né? De opiniões mesmo. Vai depender, né? De pessoa para pessoa. O meu maior desafio foi esse aqui em Portugal. Foi viver num quarto e com todos os desafios, né? Psicológicos que isso envolve. Ainda mais se tratando de vir em família, né? E eu tenho certeza que todos que vêm as primeiras noites passam por isso. Porque isso é pesado, cara. Isso é muito pesado, ainda mais a gente que chega com bastante dinheiro, né? Mas então é isto. Eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui. O meu canal tá cheio de vídeo super legal pra você que tá querendo sair do Brasil e vir aqui pra Portugal. Então dá uma olhadinha lá, tem muita informação importante. Eu acredito que vai te agregar bastante. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!